Sua família adotiva a humilhou de forma chocante, mas o retorno do marido rico mudou tudo. Clara sempre se sentiu como uma estranha. Desde que foi adotada, sua vida foi marcada por olhares de desaprovação e palavras cruéis. "Você nunca será suficiente", diziam. Cresceu ouvindo essas frases, o peso delas apertando seu peito como um nó que se recusava a desfazer. As paredes de sua casa eram testemunhas dos gritos e das humilhações. A cada ato de rebeldia, e mesmo em momentos de silêncio, ela carregava o fardo da rejeição. Decidiu então que era hora de recomeçar. Partiu para uma pequena cidade litorânea que sempre sonhou conhecer. As ondas quebrando na areia dourada e o cheiro salgado do mar eram um antídoto para as feridas que carregava. Nos primeiros dias, Clara sentiu uma liberdade imensa, como se cada respiração pudesse ser uma nova chance. Ela conquistou amigos, começou a trabalhar em uma pequena loja de artesanato e encontrou paz naquele lugar. Mas todo o encanto foi abalado com a chegada de João, seu marido rico. Ele apareceu de surpresa, o sorriso confiante estampado no rosto, como se nada tivesse acontecido em todos aqueles anos. Clara sentiu um frio na barriga ao vê-lo. Uma mistura de amor e medo. Os dias ao lado dele, nas mansões douradas e em festas glamurosas, era um mundo completamente diferente do que ela havia vivido. Mas João trazia consigo um segredo, algo sombrio, que ela apenas sentia nas entrelinhas. A vida de Clara se transformou de novo. Já não era mais apenas a mulher que fugiu de um passado doloroso, mas agora era também a esposa de um bilionário. Jantares sofisticados, sorrisos forçados e olhares de inveja se tornaram parte de sua rotina. Em cada encontro social, Clara sentia sua antiga dor ressurgir. A sombra da sua família adotiva parecia sempre lá, observando e esperando o momento certo para atacar. Como se o dia de desmascarar seu passado estivesse se aproximando. Foi em uma dessas noites de gala, enquanto se preparava, que tudo virou de ponta cabeça. O celular apitou. Uma mensagem anônima. "Cuidado, Clara. O passado de João não é o que parece. Você não sabe com quem está se metendo." O coração dela acelerou. E as mãos tremeram. O que isso significava? O que João estava escondendo? A imagem dele, a figura que era seu porto seguro, começou a falhar e a formar sombras estranhas. Clara ficou paralisada. A festa lá fora continuava. Risadas e música ecoavam, mas dentro dela havia um tumulto. A luz suave do abajur iluminava o rosto dela, mas não conseguia aquecer a geladeira que agora era seu coração. Deveria confrontá-lo? Ou seria melhor ignorar a mensagem e continuar vivendo naquela bolha de aparências? Sua nova vida estava à beira do colapso e a verdade parecia se aproximar. O que fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração disparado. A mensagem ecoava em sua mente como um atordoante gongo. Cuidado, Clara. O passado de João não é o que parece. A luz suave do abajur piscava,
lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto a festa lá fora continuava, cheia de sorrisos e risadas. Mas dentro dela, o caos era absoluto. O que estava acontecendo? O que João escondia? Ela puxou a respiração, tentando clarear os pensamentos. Se tivesse coragem, poderia confrontá-lo, perguntar diretamente sobre aquilo. Mas e se o que descobrisse arruinasse tudo? Clara hesitou. O amor que sentia por João era intenso, mas a incerteza ameaçava engolir essa chama. O celular apitou novamente. Outro aviso? Não. Era apenas uma mensagem dele. Onde você está? Todo mundo está perguntando por você. A lágrima teimosa escorreu por seu rosto. Com um batimento pesado no peito, ela se virou, decidida a enfrentar a situação. Clara respirou fundo e se dirigiu à porta. Cada passo mais pesado que o anterior. Quando atravessou a sala, o brilho dos vestidos e os perfumes dos convidados quase a atordoaram. Mas, ao ver João no centro da sala, o olhar dele foi como um farol, atraindo-a. Ele estava cercado de amigos, rindo e contando histórias. Mas algo no seu olhar fez o estômago de Clara revirar. Ela se aproximou, as palavras engasgadas na garganta. João, precisamos conversar. Ele a fitou, um rápido flash de preocupação cruzando seu rosto. Agora era ou nunca. Claro, amor. O que há de tão sério? O tom dele era leve, mas Clara viu a expectativa nas pessoas ao redor. O mundo parecia em câmera lenta. É sobre a mensagem que recebi. E antes que pudesse terminar, uma explosão de risadas vindas do fundo da sala chamou a atenção. De todos, um homem alto e imponente, vestindo um terno escuro, irrompeu pela multidão. Seu olhar era frio e determinado. Clara franziu a testa. Quem era aquele? João! Precisamos falar! O homem exclamou, o rosto contorcido em uma expressão de raiva. O ambiente instantaneamente silenciou. A atenção de todos se voltou para eles, e Clara sentiu a respiração prender-se em seu peito. O que estava acontecendo? Tiago, não agora! João respondeu, tentando apagar o fogo na conversa. Mas o homem não estava disposto a se calar. Você é um mentiroso. Não pode simplesmente fugir do seu passado, ele disparou. O eco de suas palavras provocando murmúrios e olhares surpresos. A temperatura parecia cair na sala, e Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo. O que Tiago sabia? Tiago, isso não é o momento nem o lugar. Vamos resolver isso em particular, disse João, mas a raiva estava na cara dele. Clara viu a tensão crescer entre os dois homens. Ela estava estupefata, tentando juntar as peças. Desculpe, Clara, mas você não sabe com quem está se metendo. João não é quem você acha que ele é. Tiago revelou, olhando nos olhos dela, trazendo à tona aquela angustiante incerteza que a acompanhava. O mundo girou ao redor dela. O marido que parecia ser sua salvação, agora era um mistério. E a ideia de que seu passado pudesse ser uma teia de mentiras a consumia por dentro. Do que você está falando? Clara se forçou a perguntar, a voz quase um sussurro. O que João esconde? A fúria no olhar de Tiago não deixou espaço para dúvidas. Ele se aproximou, como se estivesse prestes a expor uma verdade devastadora. Ele está envolvido em um esquema enorme. E acredite, isso não é só sobre dinheiro, é muito mais profundo. Você pode estar em perigo. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma onda de pânico e confusão a arremessou. Olhos curiosos fixaram-se nela e na confrontação diante da qual estava. João tentava intervir, mas o caos já estava plantedado. Diante da multidão, em um momento que poderia ser decisivo, Clara olhou para João, e as vulnerabilidades dele começaram a escorregar.
Será que ela poderia confiar naqueles que sempre lhe mostraram seu lado mais sombrio? João, ela disse, a voz embargada, é verdade? O que Tiago diz é verdade? Ela não sabia, naquele instante, que aquela pergunta poderia desencadear uma tempestade irrevogável, mudando suas vidas para sempre. Assim que a sala ficou suspensa em expectativa, Clara viu seu mundo se desmoronar e aquela segurança que sentia desvanecer. A verdade precisava vir à tona, e o que poderia surgir dela poderia ser numa escala devastadora. Além do escuro labirinto de segredos, o que mais estava à espreita? E como tudo isso afetaria o amor que desconfiava estar começando a se tornar real? Clara olhou para João, com os olhos arregalados e o coração batendo descompassado. É verdade? O que Tiago diz é verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sentiu o olhar dos convidados fixos em si, como se todo o espaço tivesse encolhido. O semblante de João se desfez. Seus olhos, antes seguros, agora pareciam um espelho quebrado. Clara, não é o que você está pensando, ele começou, a voz trêmula. Mas antes que pudesse concluir, Tiago se intrometeu. Não a engane, João. Você é um mentiroso. Desde o começo você escondeu tudo. O que vai fazer agora? Contar para ela toda a verdade ou vai continuar com seu teatrinho? As palavras de Tiago cortaram como uma faca. Clara olhou para João, buscando respostas, e viu algo que a paralisou. Uma sombra de medo refletida em seu rosto. Os murmúrios na sala aumentaram e Clara sentiu a pressão do ar na garganta. O que mais ele poderia estar escondendo? João tentou caminhar até ela, mas a tensão entre ele e Tiago explodiu em uma discussão. Os convidados começaram a sussurrar, os olhares cúmplices começando a se desvanecer em vozes hesitantes. É melhor a Clara saber de uma vez, disse Tiago. A determinação em seu tom falava mais alto que qualquer balança de amizade. Ela não precisa disso agora. João respondeu, a frustração em cada palavra, mas o olhar de Tiago não cedeu. Era como se o ambiente estivesse à beira de um colapso. Então, como se o universo tivesse ouvido a confusão, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Clara reconheceu imediatamente. Era a mãe biológica que tanto tinha procurado e nunca havia encontrado. Um misto de emoções a invadiu. Raiva, dor, alegria. Mãe, ela murmurou, mas a voz soou como um eco distante. A mulher, ao ver Clara, correu até ela. Clara, eu vim te buscar. É uma armadilha. Você não sabe com quem está lidando. Os olhares se voltaram para Clara, e o caos se instalou. Tiago e João pararam. As palavras se desfizeram no ar como fumaça. O que estava acontecendo? Tudo o que Clara conhecia, a vida que tentava construir, parecia desmoronar à sua frente. A mulher segurou suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Eu devia ter te protegido. Não é seguro aqui. Espere, o que você quer dizer com isso? Clara se sentiu perdida. O que a mãe, que tinha deixado sua vida, poderia saber? A verdade que você precisa saber sobre João é muito mais grave. Ele esteve envolvido em coisas que irão muito além do que você pode imaginar. Ele não é apenas um bilionário. Você não entende as consequências. O ambiente ficou tenso, os convidados trocavam olhares confusos. Todo o brilho do glamour se desfez em um manto de desconfiança. Clara olhou para João, buscando um sinal, mas ele estava em silêncio. A fúria em seus olhos misturada ao medo. Você não pode acreditar no que ela está dizendo. É loucura! João finalmente gritou, mas a voz da mãe de Clara
Ecoou como um sino, clara e cortante. Não é loucura, é a sua vida, Clara. O que ele esconde pode colocar você em perigo. O olhar de Tiago, que antes era apenas um rival, agora tinha ares de alguém que sabia de segredos muito mais obscuros. A sala parecia tremer, e Clara sentiu sua visão embaçar. Ela tinha que escolher em quem confiar, entre as sombras e mentiras. Diante de tanta confusão, a verdade era a única saída. Será que conseguiria distinguir a verdade da manipulação? O que seria de seu amor por João? O que mais estava escondido sob a superfície da riqueza e do glamour? Enquanto olhava nos olhos de João e de sua mãe biológica, uma nova dúvida se instalava. O que realmente havia entre eles? O que mais poderia vir à tona? Clara olhou para João com os olhos arregalados e o coração batendo descompassado. É verdade? O que Tiago diz é verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sentiu o olhar dos convidados fixos em si, como se todo o espaço tivesse encolhido. O semblante de João se desfez. Seus olhos, antes seguros, agora pareciam um espelho quebrado. Clara, não é o que você está pensando. Ele começou, a voz trêmula. Mas antes que pudesse concluir, Tiago se intrometeu. Não a engane, João. Você é um mentiroso. Desde o começo você escondeu tudo. O que vai fazer agora? Contar para ela toda a verdade ou vai continuar com seu teatrinho? As palavras de Tiago cortaram como uma faca, buscando respostas, e viu algo que paralisou, uma sombra de medo refletida em seu rosto. Os murmúrios na sala aumentaram, e Clara sentiu a pressão do ar na garganta. O que mais ele poderia estar escondendo? João tentou caminhar até ela, mas a tensão entre ele e Tiago explodiu em uma discussão. Os convidados começaram a sussurrar. Os olhares cúmplices começando a se desvanecer em vozes hesitantes. É melhor a Clara saber de uma vez, disse Tiago. A determinação em seu tom falava mais alto que qualquer balança de amizade. Ela não precisa disso agora. João respondeu, a frustração em cada palavra, mas o olhar de Tiago não cedeu. O ambiente estivesse à beira de um colapso. Então, como se o universo tivesse ouvido a confusão, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mãe biológica que tanto tinha procurado e nunca havia encontrado. Um misto de emoções a invadiu. Raiva, dor, alegria. Mãe, ela murmurou, mas a voz soou como um eco distante. A mulher, ao ver Clara, correu até ela. Clara, eu vim te buscar. É uma armadilha. Você não sabe com quem está lidando. Os olhares se voltaram para Clara, e o caos se instalou. Tiago e João pararam. As palavras se desfizeram no ar como fumaça. O que estava acontecendo? Tudo o que Clara conhecia. A vida que tentava construir parecia desmoronar à sua frente. A mulher segurou suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Eu devia ter te protegido. Não é seguro aqui. Espere. O que você quer dizer com isso? Clara se sentiu perdida. O que a mãe, que tinha deixado sua vida, poderia saber? A verdade que você precisa saber sobre João é muito mais grave. Ele esteve envolvido em coisas que irão muito além do que você pode imaginar. Ele não é apenas um bilionário. Você não entende as consequências. O ambiente ficou tenso. Os convidados trocavam olhares confusos. Todo o brilho do glamour se desfez em um manto de desconfiança. Clara olhou para João, buscando um sinal, mas ele estava em silêncio. A fúria em seus olhos misturada ao medo. Você não pode acreditar no que ela está dizendo. É loucura!
João finalmente gritou, mas a voz da mãe de Clara ecoou como um sino, clara e cortante. Não é loucura. É a sua vida, Clara. O que ele esconde pode colocar você em perigo. O olhar de Tiago, que antes era apenas um rival, agora tinha ares de alguém que sabia de segredos muito mais obscuros. A sala parecia tremer, e Clara sentiu sua visão embaçar. Ela tinha que escolher em quem confiar, entre as sombras e mentiras. E foi nesse momento que o tempo pareceu parar. A porta se abriu novamente e um homem alto e bem vestido, com olhos frios, entrou. Clara sentiu um frio na espinha ao vê-lo. Ele apontou para João, sua voz soando como um trovão. Você não podia escapar, João. A verdade vai sair. O plano está em movimento. E Clara, você está no centro dele. Os murmúrios aumentaram. A tensão era palpável. João olhou para o homem, o rosto repleto de desespero. Não, você não pode fazer isso aqui. A voz dele tremia agora. A mulher que havia identificado Clara se virou, tão assustada quanto os outros. O que você quer dizer com um plano? Clara sentiu seu coração disparar. Quem é você? Gritou, a confusão e o medo tomando conta de seu corpo. Que plano? O homem se aproximou e tudo ficou em silêncio. Seu marido está sendo usado, Clara. João não é quem você pensa. Ele é apenas uma peça em um jogo muito maior. E você, meu amor, é a chave para tudo isso. A sala desabou em uma onda de vozes, expressões de choque se misturando. Clara encarou João, a desilusão começando a invadir sua mente. O que mais estava tremulando sob a superfície da riqueza e do glamour? E ao olhar nos olhos cada vez mais descontrolados de João, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele foi para manter esse segredo? A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Clara olhava para João, a confusão e o medo misturando-se em seu coração. Quem é você? Ela se virou para o homem que se intrometia. O ambiente era pesado, silencioso, e ela podia sentir seu estômago revirar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, o homem avançou, seus olhos frios fixados em João. Você não podia escapar, João. A verdade vai sair. O plano está em movimento. E Clara, você está no centro dele. As palavras reverberaram pela sala, como se um trovão tivesse ecoado em suas cabeças. Tiago se aproximou, a frustração estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Mas o estranho ignorou Tiago e voltou sua atenção a Clara, a boca se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos. João se envolveu em algo muito grande, algo que você nunca imaginaria, e a sua vida, Clara, nunca mais será a mesma. Clara sentiu o chão ficar instável sob seus pés. Uma sensação de desespero começou a se infiltrar em sua mente, enquanto murmúrios tomavam conta do ambiente. João hesitou, seu rosto pálido, e isso foi o que a fez entrar em pânico. João, o que você esconde de mim? A voz dela saiu fraca, quase um sussurro, mas o ambiente estava tão tenso que todos ouviram. Clara, por favor, ele começou, mas o homem não o deixou terminar. Não a engane, João. É hora de ela saber a verdade. Você planejou a vida perfeita para ela, mas tudo não passa de uma farsa. Aqueles últimos segundos pareciam se arrastar, como se o tempo estivesse congelado. As palmas de Clara estavam frias, e ela sentiu o corpo inteiro tremer. O que estaria escondido nas entrelinhas daquela vida que parecia tão bela? Então, num movimento brusco, o homem puxou um objeto do bolso. O brilho do metal refletiu a luz da sala. Uma arma. Instintivamente,
Clara deu um passo para trás e o murmúrio aumentou. O pânico tomou conta da festa. "O que você está fazendo?" gritou João, o desespero tomando conta de sua voz. "O que eu estou fazendo? Estou salvando a tua esposa, seu idiota. Você a colocou em perigo por causa da sua ambição desmedida." O homem apontou a arma, a tensão palpável como um fio esticado, prestes a arrebentar. Clara sentiu um nó na garganta. O brilho da arma refletia em seus olhos como se escaneasse todo o seu ser. "Tiago, me ajude!" ela gritou, esperando que ele interviesse. Mas Tiago estava parado, a expressão horrorizada, os olhos arregalados. A sala estava em caos, convidados tentando escapar enquanto outros se escondiam atrás de móveis. "Essa é a sua chance de se libertar de tudo isso, Clara." O homem falou, a voz firme, mas Clara só podia pensar no que estava em jogo. O amor que sentia por João era rapidamente ofuscado pelo medo. "Você não precisa fazer isso", Clara implorou, seu coração batendo rápido. A própria ideia de que tudo poderia acabar ali a desesperava. O olhar do homem era intenso, profundo e carregado de significados que ela não conseguia decifrar. Havia uma urgência em suas palavras que parecia mais do que apenas uma ameaça. Era uma advertência. "Você tem que tomar uma decisão, Clara. O que quer fazer da sua vida?" Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. O passado, os segredos e o presente aprendiam em um turbilhão de emoções. João, normalmente tão forte, estava agora à mercê daquele homem e de suas verdades ocultas. Eu não sei", ela gritou, sentindo a pressão crescendo. O homem avançou e um grito saiu de sua boca, cortando o ar. "Você acha que está apenas se apaixonando, mas tem algo mais envolvido." O eco daquelas palavras reverberou nas paredes, fazendo com que todos se calassem. Em um movimento rápido, tudo aconteceu. O homem se virou e antes que Clara pudesse compreender, uma segunda pessoa surgiu. Atrás dele, incapacitando-o rapidamente. A arma caiu no chão com um clangor ensurdecedor. O caos tornou-se uma confusão de gritos e pessoas se aglomerando. "Quem é você?" Clara gritou, tentando ver o rosto do novo interveniente. Mas a confusão era geral, e em meio a tudo isso, os olhos de João se encontraram com os dela, um pavor visível neles. Havia outro segredo, algo mais obscuro que pairava no ar. Clara percebeu que seu mundo estava se desfazendo ainda mais rápido do que podia imaginar. O homem caído no chão começou a murmurar, e Clara inclinou-se mais perto para ouvir. "Clara, não acredite nele. A verdade está escondida aonde você nunca foi." Então tudo escureceu. Um silêncio profundo. Clara congelou. O choque a envolveu como um manto. O que ele queria dizer? Enquanto o mundo ao seu redor parecia cair, a única coisa que ela sabia era que a próxima revelação mudaria tudo. E o que mais estava prestes a vir à tona? Clara encarou o homem no chão, o que tinha atacado João. As palavras dele vibravam dentro de sua mente. A verdade está escondida aonde você nunca foi. Ela mal conseguia pensar. Toda a cena parecia um pesadelo. Um frio intenso no estômago a atingiu quando a mulher que dizia ser sua mãe se aproximou, segurando-a pelas mãos. "Clara, a situação é grave. Você precisa sair com urgência." As palavras da mãe biológica a atingiram como uma onda. O olhar da mulher era intenso, repleto de uma preocupação genuína. Mas o que exatamente estava acontecendo? Por quê? O que está acontecendo aqui? Clara balbuciou, confusa.
enquanto os convidados ao redor murmuravam, os rostos distorcidos entre medo e curiosidade. Tiago se preparava para se aproximar, mas o homem no chão já se levantava vagarosamente, uma expressão de raiva estampada no rosto. Clara sentiu seu coração acelerar. Você não sabe de nada, o homem sussurrou, o olhar fixo em João. Essa vida que você levou não passa de uma mentira. Você é apenas uma peça no grande jogo dele. Pare! João gritou, a voz tremendo, mas Clara o ignorou, seus instintos de sobrevivência tomando conta. O que está dizendo? Que jogo? O homem no chão, respirando pesadamente, fez um movimento para se levantar totalmente. Naquele instante, um grito cortou a sala. Cuidado! Uma mulher, que Clara não reconheceu, lançou-se em direção ao homem, enquanto uma luz brilhante refletiu sob as câmeras de um celular, capturando tudo. Foi nesse momento que a velha verdade se desfez, como um espelho quebrado. O que mais ela poderia descobrir? Clara piscou, o rosto da mulher ali se tornando claro. Era uma repórter famosa, conhecida por desmascarar escândalos, sempre nas manchetes, sempre na linha de frente. Você realmente não sabia? A repórter questionou, virando-se rapidamente para o público, a linguagem dela disparada como um rifle. João, eu sabia que você se metia em problemas, mas isso é muito maior do que eu poderia imaginar. O murmúrio se transformou em um rugido. A multidão estava em choque, cada expressão refletindo descrença. Clara sentiu um nó se formar na garganta, confusa entre a raiva e a necessidade de entender. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? A vida dela com João estava prestes a ser desnudada, e ela se sentiu exposta. O que você significa com isso? Clara perguntou, forçando a calma em sua voz. O que você sabe sobre João? A repórter riu seca e incrédula, como se a resposta fosse óbvia. Ele não é quem diz ser. Toda essa riqueza é uma fachada. Ele está envolvido em algo muito maior. E você, Clara, você é a chave. Você só não percebeu que é parte de um plano mais amplo. E, então, enquanto a sala parecia desabar, um trovão ecoou lá fora, como se o tempo estivesse conspirando com aquela revelação. A repórter olhou para Clara e acrescentou: João está prestes a fazer um movimento que poderia destruir tudo que você ama, inclusive você. Os olhos de João estavam arregalados, um misto de raiva e pavor. Chega, eu não vou deixar que você a manipule. Aquele era o momento que ele escolheu para reagir. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Clara sentiu o chão sob seus pés se deslocar, como se uma onda de desespero a arremessasse. Quem é você, João? O que mais você está escondendo? Gritou Clara, a voz trêmula e desesperada. A tempestade dentro dela se intensificou. Aquela vida perfeita estava se desmoronando, e ela não sabia se tinha coragem para suportar o peso das escolhas que ele fizera. Em um ato descontrolado, o homem se levantou novamente, essa vez já em pé. Eu trabalhei para ele, Clara. Ele disparou, o olhar ardendo em traição. Eu sou parte da máfia que ele tentou deixar para trás. E você está prestes a ser arrastada para isso. A cena tornou-se um turbilhão. Clara mal conseguia processar todas aquelas palavras. E quando olhou para João, sua expressão mudou. Havia algo mais profundo em seu olhar, um véu de dor e pavor que a fez hesitar. As ligações entre eles pareciam ter atravessado um limite desconhecido. O que isso significava para ela? O amor, a felicidade, tudo estava a um passo de se despedaçar. Se ele realmente estava envolvido em algo tão profundamente obscuro,
Em que tipo de pesadelo ela estava vivendo? João, você vai me dizer a verdade agora. O que realmente está acontecendo? Implorou Clara, sentindo a urgência elevar-se. O que mais ainda estava escondido ali? A vida dela dependia de uma resposta. O mundo ao seu redor girava, e a única certeza que tinha naquele momento era que sua vida nunca mais seria a mesma. E quando a multidão parecia se dividir, Clara percebeu que a tempestade que se aproximava estava apenas começando. E talvez, no centro de tudo isso, estivesse a verdade mais sombria do que ela poderia imaginar. O que ainda viria à tona? Clara encarava João, questionando tudo, enquanto o caos ao seu redor crescera como uma tempestade. O homem que caíra parecia preparado para revelar mais do que segredos. O olhar de Clara se fixou no rosto pálido dele, perguntas fervilhando. "O que mais você sabe?" Ela exigiu, o pulso acelerado. Ele não está sozinho", respondeu ele, respirando pesadamente. "Existem outros envolvidos. Algo maior, um crime que vai muito além do que você pode imaginar. A máfia. Eles não vão parar enquanto não pegarem o que querem." Os murmúrios aumentaram na sala, as discussões fervorosas misturando pânico e indignação. Clara viu João, seu olhar perdido, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. "Você é meu marido. Me diz que isso não é verdade", implorou, a voz embargada. Ela estava à beira das lágrimas. "Clara, eu posso explicar." João respondeu, mas sua voz soava vazia. As palavras dele já não traziam conforto. A repórter encarava a cena, aproveitando cada momento. "João, você precisa assumir suas responsabilidades. Está em perigo e ela também. Você não pode mais esconder a verdade." Silêncio. O homem que se levantou, ainda ofegante, olhou em volta, furioso. "Não vou deixar que destrua o que temos aqui, Joana. Isso não é o momento certo." E, de repente, a porta se abriu com força, e um grupo de homens armados irrompeu. A cena parou por um momento. Os rostos se contorceram em puro terror. Clara sentiu um nó se formar na garganta. "Não", foi tudo o que conseguiu murmurar. "Não se." "Neksham", gritou um dos homens, com uma voz grave e intensa. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Os convidados começaram a gritar, a multidão se movimentava freneticamente, tentando se proteger. "João, o que está acontecendo?" Clara demanded, sua voz ecoando na angústia crescente. "Eu não sei", implorou João, parecendo tão perdido quanto ela. Um dos homens armados se aproximou, e Clara sentiu um frio na espinha ao encarar aqueles olhos. Eles pareciam conhecer segredos obscuros. "Você", o homem respirou, "você é a chave para tudo, a menos que você colabore." "Colabore com o quê?" A pergunta explodiu fora da boca de Clara. Ela encarou o homem e sentiu uma onda de raiva se acumular. Mergulhar em um mundo de segredos e mentiras a deixava nauseada. Era demais para suportar. E então, em um movimento tão rápido que parecia um corte de cena, o homem que parecia ser João disparou em sua direção. "Clara, não!" Mas não foi João que a atingiu. Um tiro ecoou, ressoando pela sala como um trovão. O homem que a ameaçava caiu, a vida esvaindo-se de seus olhos. O tempo parou. A sala estava em silêncio absoluto. Apenas o som crescente de corações acelerados ecoava em seus ouvidos. Todos estavam em choque, e então os gritos começaram novamente, como se a realidade estivesse de volta. Clara olhou para João, seu rosto em choque. Você me salvou?" As palavras saíram como um acontecimento à parte, mas ao mesmo tempo havia uma paixão fervendo sob a superfície, algo inegável. O outro homem que havia caído no chão começou a se mover,
e uma expressão de desespero cruzou seu rosto. Ele é um traidor, você não sabe, Clara. Mas antes que pudesse terminar, um segundo tiro disparou, e tudo se desfez em um mar de caos. O homem ruído no chão foi silenciado para sempre. A sala então se transformou em um redemoinho de ação. As pessoas corriam, gritos cortavam o ar, e Clara, encolhida, observava a cena ao seu redor. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Não só o perigo dela, mas de todos os ali presentes era palpável. Clara, João gritou, tentando romper a confusão. Nós precisamos sair agora. Ela virou-se, suas emoções em um turbilhão. Não! O que está acontecendo? Me diga a verdade! Mas João só pôde estender a mão e, em um instante, o olhar que eles trocaram foi de um amor dilacerado, desgastado pela incerteza. E assim, sob o caos e a correria, um detalhe que havia passado despercebido começou a se destacar. A repórter, ainda com a câmera em punho, tinha um sorriso oculto. Não era apenas um jogo para ela, mas uma oportunidade. E quando Clara se virou para encarar a repórter, uma nova onda de terror a atingiu. Poderia a verdade ser igualmente sombria ao que acontecia à sua volta? Então, algo ainda mais inesperado ocorreu. A mulher que se dizia sua mãe deu um passo à frente, gritando: Clara! Você precisa saber. Você não pode confiar em ninguém aqui. Aquilo foi um choque, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O mundo se tornava cada vez mais caótico, mas também mais claro sobre as interações traiçoeiras que havia vivido. E agora, enquanto o caos continuava a explodir ao seu redor, a única certeza era que nada do que existia antes poderia voltar ao que era. As consequências seriam monstruosas, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, ainda estava a caminho de ser revelada. Clara encarou a repórter, a mente girando como uma tempestade em mar aberto. Palavras se misturavam em sua cabeça, fazendo seu coração acelerar. Quem você é e o que você veio fazer aqui? A frustração escapou em sua voz, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade profunda a impulsionava. O que estava realmente acontecendo? Mas antes que a repórter respondesse, o homem que estivera caído no chão começou a se mover, o rosto agora contorcido em agonia. A adrenalina correu nas veias de Clara, e logo seu olhar se voltou para ele, a mente tentando absorver tudo. Você não entende. Não pode confiar em nenhum deles, ele gritou, apontando o dedo para João e a repórter, sua voz rouca e desesperada. E então, de repente, aquele olhar aterrorizado se transformou em um riso maníaco, como se ele tivesse descoberto algo que apenas ele sabia. A verdade que você procura, Clara, está muito mais próxima do que imagina. As palavras dele ecoaram na sala, enquanto o pânico tomava conta das pessoas. Não apenas um pânico comum, mas um terror absoluto. O rosto de João palidezou. A expressão dele se tornou um campo de batalha, uma mistura de preocupação e raiva que explodia em seus olhos. Cala a boca! Ele rosnou, a frustração e a raiva fervilhando a cada palavra. A repórter, no entanto, parecia fascinada. Isso é exatamente o que precisamos. Clara, você precisa ouvir. E antes que ela pudesse completar, algo mudou drasticamente. Um homem alto apareceu à porta, e o olhar dele era decidido. Ele não parecia um convidado, mas alguém que vinha cobrar uma conta antiga. Clara, ele gritou. A voz era familiar, porém estranha. Era alguém que ela conhecia, mas não reconhecia de imediato. O antigo repressor do passado voltava para atormentar seu presente. E quando ele atravessou a sala, passou ao lado de João, encarando-o como se estivesse avalizando uma escolha de vida ou morte. Você não pode ficar com ela, gritou o homem,
e Clara sentiu um calafrio. O que significava aquilo? O que estava acontecendo? Você não sabe de nada. Essa mulher é o centro do plano. João a usou. O homem encarou Clara, os olhos dela expressando uma confusão dolorosa. O ataque contra João não era só uma competição de amor. Era sobre um segredo escondido. Algo que poderia mudar o jogo. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Todos ali entendiam que algo estava prestes a desmoronar. E quando o homem se virou para João, Clara sentiu sua respiração parar. O passado que você tenta apagar não morre assim tão fácil, João. As palavras dele cortaram como um fio afiado. Clara olhou para João, esperando uma explicação. Mas ele estava silencioso, o peso da culpa esmagando aquele olhar normalmente forte. A multidão começou a sussurrar, cada murmúrio refletindo o pavor. Ele não é o único com segredos, Clara, o homem afirmou. E nesse instante, a atmosfera se transformou. A sua mãe, a verdade sobre ela é mais sombria do que você imagina. Você precisa saber quem você realmente é. Um estrondo penetrou no ar e Clara mal teve tempo de processar aquelas palavras. Ela se virou, prestes a confrontar sua mãe, que ainda estava ali, observando. Os olhos marejados. Clara, não escute a ele. É uma mentira. Seu passado é uma mentira. E então, como um relâmpago que corta o céu, tudo aconteceu. A mulher se aventurou, puxando uma fita de papel de dentro do bolso de seu vestido. Uma foto antiga, bem conservada. Essa imagem é a verdade que ninguém quer que você conheça, disse, estendendo a foto em direção a Clara. Quando Clara pegou a foto e a ergueu, seu coração congelou. Era uma imagem de uma jovem, cercada por homens. Mas não era qualquer jovem. Era ela mesma, ao lado de uma figura que fora seu sonho por anos, sentado à mesa com aqueles que pareciam estar envoltos em um grande conflito. Clara piscou a conexão, apertando seu peito, e então se deu conta. Aquela era uma vida que nem lembrava, um eco de algo que tentaram apagar. E nesse momento, tudo o que acreditava saber sobre João, sobre sua mãe, sobre seu passado, começou a desmoronar em um caos inquietante. Você não é apenas uma vítima, Clara. Você faz parte de um jogo muito maior do que nós. E assim, enquanto a sombra do perigo se estendia sobre eles, Clara se perguntava: o que mais estava aguardando nas sombras da verdade? O que mais poderia ser exposto no cerne de sua identidade? A tempestade apenas começava, e Clara se via presa no meio de tudo isso, sem saber para onde se virar. Clara encarava a foto, seu coração disparando, enquanto tentava entender a montanha-russa de emoções. A jovem sorria na imagem, cercada de homens que pareciam confiantes. Mas algo no fundo dos olhos dela emanava um resto de insegurança. Quem são eles? O que isso significa para mim? Suas palavras escaparam de sua boca como um sussurro aflito. A tensão na sala aumentou com o caos e os murmúrios crescendo, como um ressurgir de tempestade. A repórter olhou para ela e, em um movimento rápido, puxou outra foto do bolso, colocando na frente de Clara sem aviso. Olhe, agora você precisa saber a verdade. A luz refletiu na imagem, revelando uma cena de um crime. Homens com expressões de pânico, cercados por polícia, e ela mais jovem em um canto olhando para o chão. Você estava lá. Você estava no meio disso. A revelação estourou em sua mente como um raio. Clara sentiu a cabeça girar. Não, isso não pode ser verdade, gritou indignada, o nó na garganta se apertando. A repórter continuou, determinada. A sua vida não é o que você pensa. Você é a raiz disso tudo. No mesmo instante, um homem alto e imponente apareceu na porta. Ele era familiar, e a expressão de Clara mudou de confusão para terror.
Era um velho associado do seu passado, alguém que todos pensavam ter desaparecido. Clara, ele chamou, uma intensidade em sua voz que ninguém ignoraria. Ela sabia que havia mais do que segredos ali. O tumulto na multidão parecia aumentar, os murmúrios agora transformando-se em gritos. Você não pode ficar aqui, há perigos que você não sabe. Ele disparou em direção a ela. Clara percebeu o pânico em João, que estava lutando para se escapar do terror em que estavam mergulhados. Clara, não ouça ele, ele gritou, aquela mistura familiar de amor e desespero. Mas antes de Clara decidir em quem confiar, o homem desconhecido se lançou para a frente em um movimento explosivo. E então, algo que ninguém poderia prever aconteceu. Um tiro ecoou. A sala congelou em silêncio ensurdecedor. O homem que irrompeu pela porta despencou ao chão, um corpo contorcido. E nesse instante, tudo desmoronou. Clara não conseguia processar o que ocorria, e os olhos se arregalaram. O que acabou de acontecer? O homem estava agora sendo cercado por outros membros da segurança, que rapidamente preencheram a sala. Ele não estava sozinho, murmurou a repórter, pensativa. Mas Clara se sentiu paralisada, como se cada movimento mostrasse uma nova camada da verdade. Clara, você precisa entender. Tudo o que aconteceu foi para te proteger. Você foi escolhida. A repórter a confrontou, o olhar grave. Você não está a par do que está em jogo, mas o que você é, o que representa. Eles não vão parar até terem você de volta. Havia uma intensidade acumulando, um silvo de adrenalina que tomou conta da sala. O que você quer dizer com isso? Eu sou só uma mulher comum. Clara sentiu que os fios da sua vida estavam se desenrolando como um novelo. A repórter a observou, um aviso nos olhos. Neste momento, a mãe de Clara entrou na conversa com uma voz quebrada. Clara, você precisa saber. Sua verdadeira origem está entrelaçada com as pessoas que você vê aqui. A atmosfera pesava e o olhar de Clara, em busca de respostas, ficou cruzado entre a mãe e os homens que não a deixavam em paz, enquanto a taça da vida parecia se espaçar em 1000 cacos ao seu redor. Sentindo-se desarmada e perdida, Clara vacilou. Mas uma única ideia explodiu em seu coração enquanto insistia. A verdade está mais próxima do que eu imaginava. Se tudo isso é verdade, quem realmente sou? O que vou fazer com isso? E assim, sala se tornava um turbilhão de incertezas, como se cada pessoa ali fosse um tabuleiro de xadrez esperando que ela fizesse seu movimento radical, sem saber as consequências desgastantes que viriam. O passado havia se erguido mais forte do que nunca, e com cada respiração, Clara sabia que a próxima peça daquele quebra-cabeça psicodélico estava prestes a ser revelada, e poderia mudar tudo. Clara olhou para a foto com a mente turva, o pânico correndo em suas veias. O que mais você trouxe à tona? Ela sussurrou, a respiração pesada. A repórter se inclinou, seu olhar fixo e intenso. Você é mais importante do que imagina, Clara. Isso é maior do que você, maior do que qualquer um aqui. Os murmúrios aumentaram ao redor, mas no fundo da mente de Clara havia um eco. Clipes de memórias distantes começavam a se alinhar. Lembranças que pensava serem apenas fragmentos se tornaram lúgubres visões de um passado enterrado. O homem caído no chão continuava a gemer, seu olhar implorando como se tivesse um segredo crucial. Não confie em ninguém. Todos têm interesses próprios. A tensão estava no ar, cada respiração pesada com expectativas catastróficas. João,
Ainda parado, teve seu semblante de dor se transformar em determinação. Clara, precisamos sair agora. Não podemos ficar aqui. Ele agarrou-a pelo braço, e apesar do frágil vínculo de confiança que existia entre eles, Clara hesitou. E se ele estiver certo, João? O que você escondeu de mim? A indignação ecoou e o olhar dele se cenou em um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse responder, um novo estrondo reverberou pela sala quando os outros homens armados que antes cercavam a entrada se moveram. Olhares perdidos e sussurros de pânico se espalharam. Todos para fora! Agora! Um dos guardas gritou. O desespero tomou conta da multidão, e Clara finalmente viu a gravidade da situação. Precisamos ir. O imediatismo na voz de João a empurrou para a realidade. Antes de se dar conta, eles estavam correndo juntos para a saída, o caminho à frente repleto de incertezas. Ao chegarem ao ar livre, a brisa fresca da noite fez Clara sentir o coração acelerar. O mundo estava girando, mas havia algo vagamente reconfortante na liberdade recém-descoberta. Clara, eu quero te contar a verdade. João começou hesitante. Mais tarde, ela interrompeu, ofegante. Agora, precisamos nos afastar disso tudo. O olhar dele estava pleno de arrependimento e temor, mas também havia uma determinação palpável. Ao longe, as sirenes já começavam a se aproximar, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O que quer que estivesse prestes a acontecer no interior daquele salão luxuoso era maior do que eles. Naquele momento, enquanto se afastavam, a imagem da foto ficou gravada na mente de Clara. Outra peça de um quebra-cabeça maior que ainda não conseguiram montar. Ainda temos que enfrentar tudo isso, João. O que você sabe? O que nós sabemos? Ela perguntou, e havia um toque de desespero na frase. Você merece saber a verdade. Eu prometo que vou te contar tudo, mas precisamos ficar a salvo primeiro. Ele olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Clara assentiu, a determinação se formando em seu coração. Ao entrarem no carro de João, Clara percebeu que a jornada dela só estava começando. E enquanto dirigiam para longe da confusão, a mente dela zumbia com perguntas não respondidas. O que a esperava? As peças ainda estavam faltando, e o que viria parecia tão incerto quanto o céu escuro acima deles. Num momento de calma, ela olhou para João, sentindo uma centelha de esperança. Nós vamos descobrir isso juntos, certo? Certíssimo, ele respondeu, um sorriso triste se formando em seus lábios. Enquanto dirigiam em direção ao desconhecido, Clara sabia que a verdade viria à tona. E enquanto o silêncio do veículo os envolvia, um novo fio de mistério se desenrolava no horizonte. Se você quer saber o que aconteceu com Clara e João, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar. Vamos juntos desbravar essa história.